Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Eu tô fazendo esse vídeo aqui de forma bem rápida, de um assunto que eu não costumo falar, mas só que muita gente já tinha me pedido há muito tempo atrás para falar sobre isso. Eu tava com vontade de falar sobre isso agora, inclusive frente à realidade que a gente está enfrentando, então eu acho que vale a pena esse assunto ser abordado. Óbvio, eu não tenho nenhum tipo de formação em economia e nem vou me aventurar por essa seara, né, que eu não tenho nenhum tipo de intimidade, mas uma coisa que eu acredito que como cidadão eu consiga falar. Não é nada que requer uma certa especialização ou que requeira muitos anos de estudo, é simplesmente como cidadão o que eu sinto, o que eu percebo, o que eu acho que pode ser acrescentado nesse debate. O que acontece? Todo mundo reclama dos salários dos políticos, que são realmente muito altos. Eu estava dando uma olhada aqui, aparentemente hoje eles estão ganhando, pelo menos os deputados, tá? Os deputados da Câmara Federal, eu acho que agora eles estão ganhando 33 mil reais por mês, né, um parlamentar, e fora todas as verbas que eles possuem para complementar os gastos que eles têm na atividade parlamentar. É a SEAP, né, que eles chamam, né, a verba para complementar a atividade parlamentar. Então, qualquer gasto que eles tenham, passagem aérea, aluguel de carro, médico, paletó, aluguel, todas essas coisas assim, nós bancamos com o nosso dinheiro para eles, fora os 33 mil reais. E aí, não sei, senadores devem ganhar mais. O Otário tinha feito um vídeo muito bom sobre isso, vou deixar linkado aqui embaixo, né? E é um vídeo até meio antiguinho, então também acho que os valores estão meio desatualizados. Eu vejo muita gente apontando a questão do valor dos salários, né, dos políticos como sendo um absurdo, porque a gente está precisando de dinheiro e essa verba faz diferença, você aumenta muito os gastos do país sustentando essa cambada de gente. Eu não quero entrar aqui na discussão se dá bilhão ou não, entendeu? Não é o volume de dinheiro que vai fazer diferença aqui para minha argumentação. Eu estava dando uma olhada sobre a Revolução Francesa, e eu também não vou me arriscar a dar detalhes sobre a Revolução Francesa aqui. Vocês podem pedir lá pro Felipe do Xadrez Verbal para fazer um vídeo sobre a Revolução Francesa, que eu acho que é um tema muito interessante, porque lançou as bases, né, do Estado secular que a gente tem, né, e mesmo algumas bases democráticas que a gente tem, só que não sem muito sangue e sem muita merda, né. Basicamente o que a gente pode dizer é o seguinte: na época da Revolução Francesa, a França era uma monarquia e o rei era o Luís XVI, que veio de uma linhagem enorme de monarcas Luíses, né, outros Luíses. Ele era, acho que, tataraneto do Luís XIV, né, que tinha sido 2 reinados antes, que era o Rei Sol, né, que tinha trazido muitas riquezas, muito luxo para a França, tinha construído o Palácio de Versalhes e toda aquela coisa, né, aquela coisa pomposa, usava aquelas perucas, maquiagem, perfumes e tal, não sei o quê. Só que o que acontece? Tiveram muitas guerras na Europa durante aquele período, inclusive guerras com as colônias, né, porque no meio desse tempo aí passou pela independência dos Estados Unidos, pelas aquelas brigas entre os pedaços do Canadá, que era da Inglaterra ou que eram da França. A França ajudou os Estados Unidos na independência, né, e isso também acabou gerando consequências. E a má administração do dinheiro público que os monarcas fizeram, Luís XIV, Luís XV e depois o Luís XVI, acabou levando a França a meio que uma bancarrota, né? Ele estava já sem grana nenhuma. E dentro das divisões sociais da França, você tinha basicamente 3 grupos. Você tinha os nobres e os aristocratas, que eram ou de linhagem nobre, né, feudal mesmo, né, uma coisa histórica, ou eram os burgueses, donos de fábricas, que tinham ganhado muito dinheiro e compravam os títulos de nobreza. Você tinha o clero, que eram os representantes da igreja, que era muito forte na França naquela época, que se dividia em 2 grupos também, né? Você tinha o alto clero, né, que era os que eram mais ligados com a nobreza, e o baixo clero, né, que eram os padrecos de paróquia mesmo, que eram mais próximos do povão. E você tinha o resto. O resto incluía todo mundo, né? Todo o resto das pessoas, né? Desde o mendigo até o pequeno proprietário, que tinha, sei lá, uma mercearia, uma marcenaria, essas coisas assim. Com a crise que se gerou depois de todo esse dinheiro gasto com a França em guerras ou em más administrações públicas, começou a surgir uma coisa meio revoltosa entre o povo, porque eles não tinham direito a um voto proporcional. Então você tinha 3 votos, basicamente, né, naquele sistema político deles lá, que eu não vou entrar em detalhes, em que o povo sempre perdia, porque era melhor de 3, o clero e as nobrezas sempre votavam para uma coisa e o povo votava para outra, e aí perdia, 2-1, acabou. E aliado a isso, nem os nobres e nem o clero pagavam imposto. Então, quer dizer, todo o gasto ficava na mão do povo, né, do povo e dos pequenos comerciantes, etc, né, que seria a classe média, que na época depois até deixou de ser média, virou tudo pobre. E esses 2% da população, que representavam os nobres e o clero, só davam gasto. E várias discussões foram feitas na época do Luís XVI, ele tentou solucionar a crise, tentou contornar tudo isso daí. E, inclusive, em uma das assembleias lá que ele reuniu, ele tentou fazer com que o clero e a nobreza pagassem impostos, só que o pessoal também não contribuiu, não queria perder os privilégios de jeito nenhum, e aí acabou dando briga também, quer dizer, não se resolveu nada. Essa discrepância social
era muito agressiva para as pessoas. Aliado a isso, o clima também não ajudou naquela década ali, certo? Então foram anos muito frios para a França, em que as colheitas não deram tudo o que deveriam dar. A França era um país 80% agrícola naquela época. Isso trouxe fome também para as pessoas. Então, quer dizer, vai somando. Você já tinha uma crise, né? Os pequenos produtores ou pequenos comerciantes já não estavam conseguindo muita coisa. Você já estava com uma má administração política por causa do negócio de guerra, tal, não sei o que, e ainda por cima você tinha fome. É todo um caldeirão para gerar revolta, para deixar as pessoas com raiva e tudo isso daí. Você tinha as pessoas vivendo na miséria e você tinha a nobreza vivendo naquele luxo lá que foi criado desde a época do Luís XIV, lá com toda aquela pompa no palácio, lá, isolado do populacho, toda aquela coisa assim, né? Então isso acabou deixando as pessoas com muita raiva. Você tinha, obviamente, os autores de livros iluministas na época, que também acabaram influenciando, né, todo esse caldeirão de coisas que foram acontecendo, até que o povo se revoltou e resolveu tomar a Bastilha, né, que era o presídio da época, onde eram presos as pessoas que discordavam do rei, e depois invadiram o Palácio de Versalhes, enfim, pegaram todos os nobres, depois mataram o rei, né, guilhotinaram ele e tal. Enfim, toda essa história que a gente sabe muito bem. Só que uma coisa muito interessante é que quando invadiram o Palácio de Versalhes para pegar o dinheiro, para pegar a comida, para pegar as riquezas que estavam ali, não acharam grandes coisas também, certo? Porque para pensar, grandes quantidades de comida você não ia achar. Dinheiro, as joias, essas coisas assim, você vai vender para quem? Para comprar o quê? Chega num estágio de anomia, no caso, que foi o que aconteceu naquela época, que o dinheiro também não faz muita diferença, porque você vai pegar o dinheiro para comprar o quê se não tem comida? Se o que você quer comprar não tem como ser comprado, né? Não tem ninguém vendendo aquilo que você quer comprar. Então, também chegou naquele estágio. E outra também, pegaram, sei lá, um lustre, um candelabro, as joias da rainha, sei lá, de alguma duquesa, alguma coisa assim, pegaram todas essa coisa e também não salvou a população, entendeu? A ideia do que foi insuflado na população naquela época era de que invadindo, né, o palácio, invadindo esses lugares aí onde moravam os nobres, você ia ter o dinheiro que você não tinha, você ia ter o luxo que você não tinha, você ia ter a comida que você não tinha. E não era verdade. E logo depois disso daí, acabou subindo, né, o governo do Robespierre, que foi o reino de terror, porque o Robespierre ele cortava a cabeça de todo mundo, né, a rainha de copas lá, o cara tava decapitando geral. E só depois que conseguiram tirar o Robespierre, que depois teve alguns anos de transição e subiu de novo uma monarquia, né? No caso foi o imperador Napoleão Bonaparte. Então a ordem só foi restabelecida dessa forma. Óbvio, muita coisa boa foi modificada na França depois disso, mas eles tiveram que passar por essa revolução que foi muito sangrenta naquela época. Agora, é claro, não é porque qualquer tipo de desigualdade social vai gerar revolta na população, uma coisa assim. Não é que a resposta sempre vai ser essa. Porém, a gente tem esse exemplo do que aconteceu, que foi a discrepância social absurda, né, em que ninguém queria perder os privilégios, né, nem os nobres e nem o clero. O Luís XVI até tentou, na época que estava mais grave a situação, e o povo que tinha todos os deveres e nenhum direito. Então pode dizer que eu estou exagerando muito, que eu estou incorrendo em declive escorregadio, por exemplo, né, na falácia do declive escorregadio, mas eu tenho visto nos últimos anos aqui no Brasil um tipo de sentimento um pouco parecido. Certo? Claro, eu não vivi a Revolução Francesa para saber, mas pelo que eu li, pelo que eu percebi, porque o que acontece? Você acaba tendo os políticos ganhando demais, ganhando um salário que é muito mais alto do que a maioria dos brasileiros, os políticos se envolvendo em vários escândalos de corrupção e se envolvendo em vários casos de roubo, de fraude, de compra de influências e todas essas coisas assim, e tudo com dinheiro público, né? Tudo com o dinheiro do nosso imposto. Claro, não estou dizendo que o político aqui não paga imposto, mas ele é pago também por imposto. O que acontece? O povo está confiando cada vez menos na classe política, as pessoas estão cada vez mais decepcionadas com os políticos que estão aí. Isso também é um processo que se construiu desde a época da democracia, né? Desde do Fernando Collor, tal, não sei o quê. E só está piorando com maiores trabalhos da Polícia Federal, né? Com pessoas em altos cargos do governo envolvidos nessas maracutaias todas. E o volume de dinheiro que está sendo circulado, né, em todas essas roubalheiras, aliado ao fato deles já ganharem muito mais que a maioria da população, certo? 33 mil reais é um salário utópico para a maioria das pessoas. Mas aí vão argumentar, mas os jogadores de futebol ganham mais, mas os apresentadores de TV ganham mais, mas os empresários, sei lá, o Abílio Diniz ganha mais. Tudo bem, alguns grandes empresários ou pessoas que trabalham com entretenimento ganham mais do que os políticos, é verdade, e eu posso até fazer outro vídeo depois discutindo sobre essas questões aí de valores e tal. Mas
não somos nós que estamos pagando o salário deles, entendeu? Então você tem toda aquela questão de ser um funcionário público, ele foi eleito, tudo bem, foi eleito pela população, então tecnicamente a gente poderia culpar a população por ter votado neles, e na verdade deve sim, mas o salário deles não é decidido por nós, o salário deles é decidido por eles mesmos decidem se eles aumentam o próprio salário, se eles dão abono ou alguma coisa assim. Aí no final a gente acaba concluindo aquele negócio de que algo errado não está certo. Então o que acontece? A gente está aqui numa fase de crise agora, né? Ainda que alguns setores sempre se beneficiem da crise, a boa parte do Brasil está em recessão, certo? As pessoas estão sentindo isso daí na pele delas, está tendo essa dificuldade. Mesmo pessoas mais abastadas estão um pouco menos abastadas, então não é porque elas já são ricas que elas não estão sentindo o efeito da crise. E as pessoas que estavam ali no limiar da pobreza ali, ou no limiar da classe média, estão vendo as dificuldades se acumulando. Então você já tem toda aquela questão da diferença social, que sempre incomodou as pessoas, mais as notícias, mais a crise, mais tudo isso, e você vai gerando um caldeirão borbulhando, certo? Agora a gente tem essa questão da Zika, entendeu? Que tirando essas teorias da conspiração que o pessoal inventou, também é um caso grave, que o governo também não está sabendo controlar direito. Você tem uma série de coisas que estão ali borbulhando para que tudo dê errado. Por mais que eu ache que a gente tem que mudar o Brasil de alguma forma, a Revolução Francesa não acabou bem. A Revolução Francesa foi um exemplo muito ruim do que pôde acontecer. No reino do terror lá do Robespierre foi algo terrível. Hoje a gente não tem mais que olhar o salário dos políticos como sendo uma proporção pelo nível de responsabilidade que ele tem. Entendeu? Porque eu já ouvi o discurso lá do Jean Willis falando que você tem a responsabilidade da pessoa, então ela tem que ganhar mais e tal. Existe uma pequena verdade nisso daí que ele falou, mas não se aplica mais para a realidade do Brasil. Por quê? Um lixeiro ganha menos que um político, certo? Vou pegar o lixeiro porque é um serviço de base, é um serviço que historicamente ganha mal, certo? E as pessoas sempre usam ele como exemplo. Então, vou pegar os lixeiros aqui, né? Ou, enfim, pessoas da limpeza pública. Se um lixeiro faz uma cagada, provavelmente essa cagada vai ser local, vai ser alguma coisa local que vai ser facilmente corrigível pelos outros lixeiros, ou enfim, pelo pessoal do bairro, ou pela prefeitura, alguma coisa assim. Se um parlamentar faz uma cagada, dependendo da cagada, ele cagou o Brasil inteiro, certo? Então o nível de responsabilidade, no caso de um parlamentar individual, é muito maior do que de um lixeiro individual. Se você for colocar como categoria, essa comparação já não se aplica, porque, por exemplo, todos os lixeiros do Brasil juntos, se eles param de trabalhar do dia pra noite, a gente vai sentir as consequências disso em 2 dias, assim, com certeza em menos de uma semana. A gente vai estar atulhado em lixo. Se todos os parlamentares do Brasil param de trabalhar do dia pra noite, é dia normal. É o que já acontece com muita frequência quando eles saem de férias, quando eles entram em recesso, alguma coisa assim. Digamos que a falta que o trabalho do parlamentar faz é a longo prazo, né? E o lixeiro é a curto prazo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje não dá mais pra gente usar essa desculpa de que o parlamentar tem que ganhar mais porque ele tem uma responsabilidade maior nas costas. Eu não estou dizendo que essa desculpa não vale, eu estou dizendo que ela não é aplicável agora para a realidade brasileira. Por quê? Porque a gente está começando a entrar nesse limite que nem foi aqueles anos que antecederam a Revolução Francesa, em que você já está vendo as pessoas com muita raiva, com muito ódio, com muita revolta do que está acontecendo, dos políticos e do dinheiro que eles ganham. Então eu acho que os políticos aqui do Brasil deveriam ganhar menos, sim, mas não porque a responsabilidade deles é menor, ou porque vai abrir um rombo no caixa, pode até abrir, mas eu acho que é para dar uma segurada na sensação de revolta, na sensação de impotência que as pessoas têm de ver o político ganhando com o nosso dinheiro muito mais do que a maioria da população ganha individualmente aqui no Brasil. E o mais importante, sem o aparente retorno para a população. Entendeu? A sensação que a população tem é que ela está pagando um monte de políticos para não fazerem nada, para ficarem roubando, porque a sensação por aqui está cada vez mais caótica, ela só vê problemas, só vê tragédia acontecendo nos jornais, nas revistas, na televisão. Em 2015 teve um aumento de salário dos políticos, certo? Eles votaram o próprio aumento de salário. E teve um deputado que foi o Cabo Daciolo, né, que ele é um cara conhecido até, né, acho que ele era bombeiro, policial, não lembro agora, né, porque ele ficou até conhecido e tal, que ele é do PSOL lá do Rio de Janeiro, que ele quis revogar esse aumento de salário dos políticos. Ele pegou e falou assim, não, eles aumentaram de 26 mil para 33 mil o salário deles, e ele fez um projeto de lei para reverter para o salário antigo, mas baseado no argumento da quantidade de dinheiro mesmo, né, dos custos que isso ia gerar para o bolso do contribuinte. Até onde eu estou vendo aqui no site da Câmara, esse projeto não foi para frente desde o começo do ano passado, vai fazer 1 ano já que isso está engavetado. Os políticos deveriam ser um pouquinho mais inteligentes e olhar menos para o próprio umbigo, que nem o clero e a nobreza da França fez na época da Revolução Francesa, e aceitar que eles vão ter que abrir mão de algumas coisas para manter a estabilidade política no Brasil. Tanto é que eles estão meio quietinhos,
certo? Eles não votaram mais nenhum aumento de salário para eles, votaram para o judiciário depois, né, no meio do ano passado, mas enfim. Teve um ano aí, acho que foi no final de 2014, né, que eles votaram o fim do 15º salário, eles tinham 15º salário, sabe? Não é nem 13º, 14º, 15º. Ah, mas a Dilma cortou não sei quanto de verba dos ministérios, cortou o salário de não sei quantos ministros, tal, não sei o quê. Mas votar e eliminar essas pequenas regalias não é suficiente para que o povo deixe de se revoltar. Então, eu sou a favor, sim, de que os políticos votem, aprovem uma redução do próprio salário. Até para dar uma impressão de que eles estão minimamente preocupados com a crise que a gente está passando. Mesmo que não fosse dar muita verba no fim do mês. E eu sei que vai dar. Mas principalmente pela questão psicológica das pessoas perceberem que os políticos também estão entrando na onda da crise e estão reduzindo o próprio salário e talvez criar uma mínima simpatia, uma mínima percepção de que os políticos estão preocupados com o que está acontecendo e não de que eles estão vendo a crise passar, porque para eles tanto faz como tanto fez, porque parlamentar tem que ser rico mesmo, sabe? Eles vão pegar lá o aluguel dos carros que eles têm direito, vão pegar lá o jatinho deles, o barco deles e vão viver a vida independente da crise. E aqui nesse pedaço eu vou ter que falar do meu amigo Lúcio Big de novo. Se você é novo aqui no canal, se você perdeu os vídeos em que eu falei dele, o Lúcio Big é um cara que mora lá em Brasília, que ele sozinho, ele tenta fiscalizar condutas inadequadas de parlamentares, ou seja, dinheiro desviado, pagamento de propina, notas fiscais que foram recolhidas de estabelecimentos que não existem, e ele faz essa investigação, ele sozinho, e os voluntários dele, que são os seguidores dele, né? E esse trabalho que ele desenvolve aqui na internet já conseguiu recuperar para os cofres públicos coisa de 5,5 milhões de reais, sabe? Só pegando nesse ponto aí, entendeu? Por quê? Porque os políticos podem usar essa cota parlamentar aí, né? Passagem aérea, aluguel de carro. E o Lúcio é um ferrenho defensor de que deveria acabar, inclusive, nessa mordomia, né? Essa verba. O salário dos políticos estava de bom tamanho para pagar todos esses gastos que eles têm. E aí, levando a discussão para esse lado, eu fico numa dúvida. Se talvez o correto seria acabar com a verba para atividade parlamentar, né, com essa SEAP, e deixar só o salário dos políticos, acabar com o salário do político e deixar só a verba de atividade parlamentar, ou seja, a pessoa trabalha, tem o seu emprego, tem as coisas que ela faz, e ela vai usar essa verba para exercer a atividade parlamentar, né? Então aí o governo dá para ele dinheiro para ele viajar para Brasília, para ele se locomover lá, para ele dormir lá, etc e tal, enquanto ele está exercendo a atividade parlamentar para a União. Talvez essa possa ser uma outra alternativa. Mas eu não sei, eu sei que do jeito que a coisa tá, se eu fosse um parlamentar, eu me preocuparia com a opinião pública no que diz respeito aos políticos. Como que as pessoas estão enxergando a política nacional, porque a democracia não vai se sustentar se as pessoas começarem a achar que deputados e senadores não servem para nada. Isso também se aplica, inclusive, para outros cargos executivos, como ministros, por exemplo, né, ou enfim, secretários, ou todas essas coisas assim, né? Eu não vou falar de cargos máximos executivos, tipo presidente, governador e prefeito, porque eu acho que esse ninguém nunca tirou a legitimidade da existência do cargo, ainda que muitos não reconheçam a legitimidade de quem está ocupando o cargo agora. Porque, na verdade, eles servem, mas não estão fazendo o que eles deveriam estar fazendo. E ainda por cima estão dando aumento de salário, estão ganhando mais, estão roubando da população, enfim, todas essas coisas. Aí, só para finalizar, algumas pessoas podem dizer que abaixar o salário dos políticos ou tirar a verba de gabinete deles vai fazer com que a roubalheira aumente mais, porque aí o político vai ficar menos rico e ele vai querer roubar mais. Mas eu, no fim das contas, eu acho que não, na verdade, né? Pelo menos posso estar sendo ingênuo na minha interpretação, mas eu acho que isso daí já tem a ver com o caráter da pessoa. Sabe? Então a pessoa já está naquela máquina do sistema que funciona, que você só consegue ajudar se você receber uma propina, se você conseguir um conchavo com mais 3, 4, se você conseguir uma verba de não sei da onde. Então isso tem a ver com o caráter da pessoa. Se a pessoa for roubar, ganhando 10 mil reais, ela vai roubar 20 mil para ganhar 30. Sabe, ganhando 33 mil reais, ela vai roubar 20 mil para ganhar 53. Sabe, me parece muito óbvio que isso não vai coibir. Se um político deixou de roubar porque tá ganhando 33 mil, certo? Porque fala, ah, não, já tô ganhando o suficiente, não preciso roubar. Essa pessoa já não é honesta, sabe? Ela vai falar, ah, eu não preciso roubar, se eu ganhasse 10 mil até eu roubava, mas como eu ganho 33 eu não vou roubar. Por que esse cara tá fazendo ali? Entendeu? Esse cara não deveria estar na política. Uma pessoa que, ela, sabe, já não é honesta. Me parece um pensamento muito infantil, sabe? De que, ah, não, eu tô ganhando o suficiente, não preciso roubar, sabe? Não, você não vai roubar ganhando bem ou ganhando mal, entendeu? Roubar é um princípio ético que você não deve fazer, independente de quanto você ganha. A menos que esteja passando fome, né? Você tem que roubar um pão para comer, sabe? Que não é o caso de nenhum dos parlamentares. Então, acho que essa desculpa não cola. A meu ver, não cola. Eu acho que abaixar o salário dos políticos vai liberar uma grana, vai melhorar a imagem que as pessoas têm dos políticos, e aí talvez reduza essa sensação de revolta, de raiva que as pessoas têm
dos cargos legislativos e executivos do Brasil. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Como eu falei, é um vídeo muito superficial, é um vídeo que eu não abordei coisas muito densas, né, que requiram muita pesquisa. Foi só uma reflexão que eu fiz baseado no que eu penso, no que eu vejo, né, na minha cabeça como cidadão brasileiro. E se eu posso dar uma recomendação para vocês, é que vocês assistam o canal do Lúcio Big, que é um canal extraordinário, fantástico, não apenas na competência do trabalho que ele faz aqui na internet, mas também pessoalmente. O Lúcio é um cara muito simpático, é um cara muito agradável de sentar para conversar, sabe? Então eu espero ter a oportunidade de encontrar com você, Lúcio, mais vezes, porque eu sei que você está assistindo esse vídeo, porque a tarefa que o Lúcio faz é a tarefa que cada um de nós deveria estar fazendo, que é fiscalizar os políticos na qual a gente votou, ou até aqueles que a gente não votou, para saber o que eles estão fazendo, né? E o que eles estão aprontando, se está dentro da linha ou se não está, beleza? Então era isso, eu espero não ter chateado nenhum de vocês, espero ter acrescentado alguma coisa. Um abraço e falou!